Fala galera, estamos de volta para continuar falando sobre barroco. Na aula de hoje a gente vai falar sobre uma divisão de estilos dentro do barroco. Então como é que os escritores desse movimento literário faziam para expressar suas ideias, sua visão de mundo, sua maneira de perceber a realidade? Bom, eles faziam isso percorrendo dois caminhos distintos de estilo, o cultismo e o conceptismo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cultismo, então chega aí! O cultismo é um estilo dentro do barroco, é uma maneira do autor expressar sua maneira, seu jeito de ver o mundo. O cultismo, segundo essa maneira de expressão, conhecer uma coisa significa entrar em contato com essa coisa por meio dos sentidos. E, após esse contato, descrever essa coisa e usando para isso as impressões que essa coisa causou nos seus sentidos. Então, quando um escritor do barroco vai se expressar por meio dessa via de estilo do cultismo, ele vai te descrever as sensações, os cheiros, os gostos, as cores daquilo que ele está querendo te apresentar. E ele vai fazer isso recorrendo, se lambuzando nas figuras de linguagem. As figuras de linguagem, lembra delas? Pois é, no barroco elas vão aparecer de montão. Você quer ver só? Então, o Gregório de Matos, por exemplo, que é o principal poeta do barroco no Brasil, tem um poema no qual ele te explica, no qual ele quer te passar a ideia de como a vida humana, as alegrias e os prazeres são passageiros, passam rápido. E para isso, ele vai usar e abusar das figuras de linguagem. Se liga só. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura e em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Você notou as metáforas que o Gregório de Matos usou para te apresentar uma ideia? Ele queria te dizer como ele percebe a vida como sendo algo passageiro, a vida, a beleza, a vaidade, coisas que num momento são e no outro já não são mais. E aí ele usou metáforas para te explicar isso. Então ele fala do sol, que nasce, mostra todo o seu brilho, mas se põe no fim do dia e vem a escuridão. Ele fala da luz, que também, quando está acesa, brilha e ilumina, mas assim que ela apaga, a escuridão vem e domina o ambiente. E por aí vai, ele fala que a beleza é encoberta pela sombra. Ele usa essa metáfora da sombra encobrindo algo para te dizer que a beleza é passageira. No momento algo é belo, mas o tempo vai desgastando e isso deixa de ser tão belo assim. Então ele usa metáforas para te explicar isso que ele está querendo descrever. O poeta vai recorrer também a alguns recursos sofisticados de linguagem, por exemplo, as antíteses. Você lembra das antíteses? Que é a contraposição de termos ou ideias opostas. Então, nesse poema você tem luz, escuro, sol, noite, firmeza, inconstância, tristeza, alegria, antíteses como formas de ilustrar o que o poeta está querendo dizer. E ele também vai recorrer àquela outra figura de linguagem, os hipérbatos, que são inversões da ordem natural das frases. É a figura de linguagem do mestre Oda, tá lembrado dela? Por exemplo, repara nessa frase, nasce o sol e não dura mais que um dia. Peraí, mas você não fala desse jeito no seu dia a dia, né? Na língua dos manos, você não vai chegar lá e falar, nasce o sol. Você vai falar, o sol nasce e não nasce o sol. Outro exemplo. Em tristes sombras morre a formosura. Poxa, na língua lá do rolê, na língua do intervalo na sua escola, você vai falar a formosura morre em tristes sombras. Você não usa essas inversões no dia a dia. Outro exemplo, se formosa a luz é, por que não dura? Na língua dos mano, se a luz é formosa, por que não dura? Sacou as inversões? E o poeta usa também outros artifícios, como uma linguagem rebuscada, palavras difíceis, ou então jogos complexos de palavras. Tudo isso faz parte do estilo cultista. Quer ver? Presta atenção nessa estrofe truncada, com um jogo de ideias, que foi escrita pelo Gregório de Matos. O todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte,
não se diga que é parte sendo o todo. Vixe, você entendeu alguma coisa? Pois é, esse estilo complexo, rebuscado de expressão faz parte do estilo cultista do Barroco. Na próxima aula, a gente vai ver uma outra via de estilo dentro do Barroco, que é o conceptismo. Ele está presente na poesia, mas também na prosa. Fica ligado, a gente se vê na próxima aula. Tchau!